Então vamos lá então, galera, trazendo mais um vídeo pra você. A gente sabe que tem muita gente aí que sonha bastante coisa, sonha com arrebatamento, sonha que gente tá voando e tal. E eu tive um sonho totalmente diferente, perturbador, uma coisa estranha. Eu vou contar pra você e eu quero que aquele que souber interpretar e saiba de alguma situação, de alguma palavra que eu vou dizer, até mesmo quem estava no sonho, que eu vi que tinha uma banda e estava escrito 100, alguma coisa assim. E eu queria que você, que tivesse aí o discernimento de sonho, que eu não tenho, pudesse comentar comigo. O que aconteceu nesse sonho foi o seguinte: quero que você analise e perceba, esse sonho é um sonho do fim dos tempos e é atual. Eu estava pregando o evangelho na igreja, normal, natural, falando da palavra de Deus, quando de repente eu fui entregar alguma coisa. Não é entregar alguma coisa para alguém, é entregar algum objeto. Isso aí, para entregar esse objeto. E voltei para pregar o evangelho. E você vai perceber o quanto isso é estranho, o quanto isso não é um sonho normal. Porque às vezes a gente escuta um sonho e é normal, mas esse não. Quando eu voltei para pregar o evangelho, tinha poucas pessoas. Só que dentro da igreja, eu estava pregando de um lado e tinha uma outra pessoa pregando do outro lado. Quer dizer, quando eu cheguei, antes de eu sair para a igreja, estava ali um pessoal e saí. Quando eu voltei, eu vi esse pessoal na minha frente, mas eu via do outro lado da igreja, do outro lado oposto, né? No fundo da igreja, outra pessoa pregando com as cadeiras viradas para ele e dividido o templo. Metade das cadeiras estavam viradas para mim e metade viradas para ele. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo? Ele não sabe que o culto já começou e nós já está pregando o evangelho aqui e tal? E esse rapaz, ele interrompia o meu culto e ele começava a falar. Ele começava primeiro cantando. Olha que interessante, que a gente sabe muito bem que as músicas hoje que cantam, elas acabam chamando a atenção, né? Muita gente se utiliza de ritmos aí e tal para chamar a atenção, e às vezes não é uma ação espiritual, uma ação emocional que está acontecendo. E aí ele estava lá cantando. Eu sei que o nome dessa banda era Sem Alguma Coisa, que tinha até no YouTube. E vamos lá. E aí as pessoas que estavam viradas para mim, um deles veio e falou: pastor, você não está vendo o que está acontecendo? Como é que esse cidadão faz uma coisa dessa? Você não vai falar nada? Eu falei: bom, eu não posso falar nada, porque senão eu vou acabar gerando uma polêmica dentro da igreja na hora do culto. Então eu vou ver o que vai acontecer. E nessa da gente olhar o que estava acontecendo, as pessoas que estavam todas da minha frente, as cadeiras e as pessoas que estavam sentadas, elas viraram para o outro lado, sem perceber o que estava realmente se passando, e pararam de dar atenção para o culto que estava acontecendo e virou todo mundo para dar atenção para o outro culto que estava acontecendo. E a gente sentia que aquele culto, ele não era um culto de Deus. Estava falando de Deus, estava falando de Jesus, mas o culto não era um culto. A gente via que não estava sendo Deus adorado, estava sendo aclamado o nome de Deus e as coisas dessa terra, as promessas da terra de financeiro, de milagre, mas nada que convenha, nada que fala e participe do céu. Não estava se falando isso, só estava se falando apenas coisas da terra, apenas situações daqui, desse plano. E eu e algumas pessoas que perceberam, a gente ficou observando o culto. E nesse culto, as pessoas que estavam comigo viraram para o lado oposto e começaram a prestar atenção no culto que estava do lado oposto da igreja. E já o nosso culto não tinha mais valor. O nosso culto, ele não estava mais acontecendo. E foi aí que de repente eu acordei. Então, eu gostaria muito, você, se tivesse alguém que interpretasse, pudesse falar, se você viu alguma coisa. Eu considerei tempo de apostasia e fim dos tempos, porque o verdadeiro evangelho, ele vai ser pregado. Como eu falei, muita gente vem e comenta nos comentários, fala mal, vem até falar que não, o evangelho ele continua a mesma coisa. E pessoal, não continua a mesma coisa não.
eu percebi muito bem nesse sonho que o evangelho que estava sendo pregado, que não era o evangelho de pregação de cruz, estava sendo aplaudido e observado. E o evangelho que falava de Jesus, que falava do sacrifício e que falava da mudança de vida para com que a gente tivesse a eternidade, esse não estava sendo ouvido mais. As pessoas não estavam mais ouvindo esse evangelho. Estavam passando a querer ouvir outro evangelho, porque as pessoas apenas queriam ouvir e massagear o seu ego, mas não queriam entender realmente sobre a Bíblia. Elas queriam entender sobre como elas poderiam tirar suas tristezas, suas decepções, seus anseios, mas não sobre como herdar a vida eterna. Então, eu vou deixar um link para você, se quiser entrar no canal que eu tenho de pregação, você vai lá dar uma olhada. E para me dizer também, aquele que tiver entendimento em discernir sonhos, possa me trazer um retorno através de mensagens, tá bom? Fico aqui com vocês, Diego Mariano, voz que clama no deserto, trazendo mais novidades diariamente, se Deus quiser.